E se a maior demonstração de poder não fosse sobre ganhar, mas sobre escolher perder? Pois é, esta análise explora uma ideia central que é bem contraintuitiva, a de um ser divino que desafia todas as nossas expectativas sobre o que é força e majestade. Olha, o teólogo Leonardo Boff resume esse paradoxo de um jeito perfeito. Enquanto a humanidade está sempre buscando subir, buscando mais poder, a ideia que a gente vai ver aqui é a de um movimento no sentido totalmente oposto, do poder absoluto para a vulnerabilidade total. E essa é a grande questão que vamos investigar, né? Como é que um ser que, segundo a fonte, poderia comandar o universo com uma única palavra, simplesmente opta pela fragilidade de uma criança numa manjedoura? Vamos começar com essa premissa que é bem radical. Embora a ideia de um Deus que se humilha não seja completamente inédita, a formulação dela no cristianismo, como aponta a fonte, é única. A fonte destaca aqui uma inversão que é fundamental. Em muitas religiões, o caminho é de baixo para cima, sabe? O ser humano se esforçando para tentar alcançar o divino. Aqui, a iniciativa é de cima para baixo. É um Deus que desce para resgatar sem que exista qualquer merecimento do nosso lado. Vamos avançar um pouquinho e ver como essa ideia vira de cabeça para baixo os nossos conceitos mais básicos do que a gente entende por poder e por divindade. Esse slide mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, os símbolos humanos de poder que a gente conhece bem, palácios, dominação, força. Do outro, a lógica do reino de Deus. Manjedoras, serviço, vulnerabilidade. É uma inversão completa de valores. O rei não está no palácio, mas no lugar mais humilde que se possa imaginar. E isso, veja bem, não é um evento isolado. A fonte aponta para um padrão que se repete, a escolha do improvável. Abraão e Sara, já idosos demais para ter filhos. Jacó, que era o mais novo e fraco. Davi, um simples pastor. A própria nação escolhida era uma nação subjugada, não uma potência como Roma. Isso tudo ilustra brilhantemente uma lógica que não depende de credenciais humanas. Isso tudo nos leva ao conceito teológico central de toda essa análise. A fonte descreve esse conceito quase como uma receita, com 3 ingredientes que são essenciais. A palavra é kenosis. É um termo grego que significa esvaziamento. A ideia por trás é a de uma renúncia voluntária. Não é uma perda de poder, mas uma escolha deliberada de não usar esse poder, de se esvaziar para cumprir um propósito maior. Então, quais são os ingredientes dessa receita? Vamos lá. Primeiro, o poder sendo redefinido como serviço. Segundo, a humildade, que é descrita como nascer de novo. E terceiro, o mais desafiador de todos, o sofrimento escolhido. O primeiro ingrediente simplesmente inverte a pirâmide social. A fonte descreve Jesus dizendo que o maior é aquele que serve. E o exemplo máximo disso é o lava-pés, que era uma tarefa do servo mais humilde da casa. Nessa lógica, a grandeza não é medida pelo poder, mas pela capacidade de servir. O segundo ingrediente é o esvaziamento pessoal. A fonte conecta isso à ideia de nascer de novo, que foi explicada a Nicodemos. Não se trata só de abandonar as coisas ruins, mas também de se esvaziar do orgulho, da nossa própria justiça, para que algo novo, o Espírito, possa preencher esse espaço. E agora a gente chega no terceiro ingrediente, talvez o mais difícil de compreender. Para quase toda a humanidade, o sofrimento é algo que simplesmente acontece, algo que a gente tenta evitar a todo custo. É uma imposição, não é uma escolha. E aqui está o ponto crucial. A narrativa afirma que, para Jesus, o sofrimento não foi um acidente, mas sim uma escolha. Ele sabia exatamente o que o esperava, a rejeição, a tortura, a crucificação, e mesmo assim escolheu seguir esse caminho. E essa escolha nos leva diretamente à conclusão desta análise, que transforma um conceito teológico em uma reflexão muito pessoal. Para ilustrar essa diferença, a fonte usa o exemplo poderoso de Kim Phuc. Ela foi uma vítima inocente que estava no lugar errado, na hora errada. Ninguém escolhe passar por uma coisa dessas. O argumento central aqui é que Jesus fez exatamente isso. Ele escolheu entrar no meio do sofrimento humano por vontade própria. Com base nisso, a análise propõe que a questão não é sobre o mundo dos negócios, do comércio ou dos corações endurecidos. A fonte afirma que, neste mundo, provavelmente nunca vai haver espaço para um Deus que se esvazia. E assim, a gente fica com a pergunta final, aquela que realmente importa segundo a fonte. Não se o mundo aceita essa ideia, mas se existe espaço para ela no centro da vida de cada um. É uma questão que muda totalmente o foco do abstrato para o íntimo. E é aí que esta análise nos convida a refletir.